Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Prevenir é melhor que remediar. Conhecido ditado bem poderia ser o lema de uma série de ações que o Ministério Público do Trabalho vem fazendo em Mato Grosso para evitar acidentes nos canteiros de obra. Para explicar como é essa atuação, a gente recebe hoje o Procurador do Trabalho, Bruno Schweire. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua presença. Essa é uma nova atuação do Ministério Público, doutor? Na realidade, especificamente essa atuação em relação a Rondonópolis é uma nova ação, certo? Foi instalada em 2017 para apurar irregularidades na indústria da construção civil. No entanto, existe um projeto nacional inserido dentro da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho, no qual já são praticadas, enfim, no Brasil inteiro, ações desse tipo, mas especificamente em Rondonópolis, a instauração dessa ação específica, desse procedimento específico, se deu no presente ano, em 2017. O senhor falou aí 2 vezes em Rondonópolis, o senhor é procurador atualmente em Rondonópolis. Essa atuação nos canteiros de obra, é o senhor que está à frente? Sim, a princípio é lá em Rondonópolis, sou procurador do trabalho em Rondonópolis e essa atuação busca a prevenção de acidentes do trabalho na construção civil em canteiros de obra em Rondonópolis, certo? Mediante diversas ações, como notificações recomendatórias para essas empresas e a realização de inspeções também, entre outras atividades possíveis no contexto desse procedimento. A imprensa noticiou recentemente, agora nesse primeiro semestre, pelo menos 2 obras que foram pelo menos parcialmente interditadas preventivamente em razão dessa atuação do Ministério Público. Queria que o senhor explicasse se foram 2 mesmo, contasse um pouquinho do que aconteceu nesse primeiro semestre lá em Rondonópolis. No âmbito desse promo, foram realizadas 4 inspeções, certo? Em obras de apartamentos verticais, certo? Residenciais. E nessas 4 inspeções foram elaborados relatórios que serviram de base para ações judiciais. Diante dos fatos graves apurados, como a ausência de guarda-corpo e outras proteções coletivas contra a queda, os procuradores entenderam que revelava grave risco imediato de acidentes e ajuizou-se, portanto, imediatamente a ação nas 4 ações, foram 4 na realidade, na Justiça do Trabalho. E nas 4 aconteceram essas interdições? Isso, na realidade, em todas as decisões houve uma decisão pelo menos parcialmente favorável, certo? Em algumas delas o juiz não acatou o pedido de embargo nem de interdição, mas determinou serem saneadas as irregularidades em prazo curto, de 2 dias ou 5 dias. E em outros casos houve sim a interdição de máquinas, por exemplo, no caso de não apresentarem todos os requisitos de segurança. Ou seja, tem decisões tanto concedendo um prazo curto para regularização, sob pena aí sim de ter uma medida mais incisiva, como um embargo ou interdição, e outros casos em que determinou-se a interdição da máquina diante da gravidade da situação. O senhor falou desses 4 casos lá em Rondonópolis, mas aqui em Cuiabá, na capital, a gente sabe de pelo menos uma notícia em que houve também uma interdição das obras da construção de uma unidade de saúde aqui em Cuiabá também, do poder público. Está sendo realizado também em outras cidades de Mato Grosso, doutor? Sim, esse promo foi aberto em Rondonópolis, é específico, mas também existem um promo em curso em Cuiabá, que também tem o mesmo propósito, certo, de prevenir acidentes mediante a fiscalização das medidas de segurança. E, de todo modo, é uma atividade como o meio ambiente de trabalho que, independentemente desses promos específicos, ela pode ocorrer em qualquer unidade da Procuradoria do Trabalho, já que envolve medidas de proteção e tem a ver com a atuação do Ministério Público do Trabalho. Na prática, doutor, como é que se observa uma obra? Como é que uma obra dessa é uma visita que vocês fazem? Vocês recebem denúncia? Como é que vocês chegaram a essas obras e como é que vocês chegam a outras que eventualmente apresentem risco? Primeiro, o Ministério Público recebe denúncias também, certo, em relação inclusive a esse tema, mas a ideia desse procedimento específico foi atuar preventivamente, ou seja, atuar mesmo na ausência de acidentes, antes do acidente, por exemplo, e antes também de denúncias, certo? Então, nesse procedimento são coletadas informações sobre as obras em curso, certo? Expedidas recomendações preventivas, muitas vezes, para as empresas terem ciência daquelas suas obrigações, e portanto, observarem, né, o que prescreve, sobretudo a NR 18, que trata das medidas de segurança da construção civil, e também realizar as inspeções.
A redação de inspeções se dá por equipe, né, de servidores e também por parte minha, né, que conduz o procedimento promocional. E nós visitamos a obra e apuramos a observância, se na obra está observando algumas prescrições da ANR18. Só para dar um exemplo, toda a periferia da obra que apresenta risco de queda tem que estar fechada com guarda-corpo para evitar a queda, certo? De trabalhadores e de pessoas que tem no local. Precisa ter também uma bandeja logo na primeira laje para conter objetos que possam cair. Precisa ter uma tela, bandejas intermediárias. As máquinas, a parte de carpintaria, tem normalmente uma serra circular, que também tem que observar diversos requisitos de segurança. E também a gente também costuma analisar questões relativas às áreas de vivência, né? Sanitários, local para refeição, mas o foco mesmo, aquilo que é mais grave, é que essas medidas, as proteções coletivas, sobretudo contra a queda de pessoas e objetos. O senhor falou em 4 casos, pelo menos em Rondonópolis, e um aqui em Cuiabá. Todos eles com interdição a partir de pedido do Ministério Público e deferimento do Poder Judiciário. Nessas inspeções, nessa atuação que o Ministério Público tem feito, doutor, todas elas têm que chegar até a porta do Judiciário para poder interditar, ou vocês têm conseguido, se as empresas, assim que informadas, notificadas, se elas têm regularizado sem a necessidade do Poder Judiciário ser acionado? Normalmente, na atuação do Ministério Público do Trabalho, privilegia-se a resolução extrajudicial da conduta, certo? Ou seja, apurada a irregularidade, o que normalmente se tem é que é oferecido uma forma da empresa regularizar por intermédio da celebração de um termo de ajuste de conduta ou acatamento de uma recomendação. Nesses casos, no entanto, a gravidade era tamanha, como por exemplo a ausência de guarda-corpo na periferia da obra, expondo indistintamente todos os empregados ali a um risco de queda, que achou que era mais conveniente interpelar uma providência judicial mais incisiva diante da gravidade dessas irregularidades, como proteções contra a queda. Não obstante, mas é claro que em outros casos em que se apure que as irregularidades não são tão graves ou possam ser mais facilmente corrigidas de forma extrajudicial, nada impede, tudo vai recomendar que seja tentada extrajudicialmente, ou seja, antes de bater no judiciário, seja tentada resolver. Agora, se for apurado novamente vários andares, sem guarda-corpo, ausência de plataformas de segurança... Questões urgentes tem que agir. Tem que agir de forma urgente. Até porque o juiz ele vai impor a obrigação sob pena de multa. O Ministério Público não tem esse poder de impor unilateralmente sob pena de multa. Ele pode dar uma recomendação, propor um termo de ajuste de conduta, mas ele não pode impor um cumprimento imediato de uma obrigação. Então, o judiciário que tem esse poder de impor as ordens a serem cumpridas e, portanto, em casos mais graves, opta por essa via. Doutor, essas ações têm data para terminar ou essas inspeções, esse olhar diferenciado para canteiros de obra permanece? Ele permanece, né? A ideia é que, inclusive, que essas ações, por exemplo, o ajuizamento de ações contra a construtora sirva para que outros empregadores se antecipem, passem a ter um cuidado maior em relação ao NR18, de modo que nas próximas inspeções sequer sejam apuradas irregularidades. Esse é o melhor cenário, certo? Que essa ação consiga ter uma eficácia mais geral de chamar a atenção para a importância do tema e fazer com que as empresas adotem a conduta devida, certo? Essa é a esperança. Mas as inspeções continuam sendo apuradas de novas irregularidades a partir do mapeamento, estágio das obras em curso. Novas providências também podem ser tomadas. Doutor, para a gente encerrar, qualquer pessoa pode denunciar, vendo uma obra como essa, sem guarda-corpo, sem aquela proteção no primeiro andar, percebendo alguma coisa que possa causar um acidente, qualquer pessoa pode denunciar? Sim, pode. Existe a denúncia virtual, online, no site do Ministério Público do Trabalho. A gente está colocando agora o endereço na tela. E é importante ressaltar que essa atuação do PROMO ela é independente das denúncias. Uma coisa não prejudica a outra. A gente está atuando antes das denúncias chegarem, antes dos acidentes acontecerem. Mas, enfim, em um cidadão, qualquer pessoa observando irregularidades, até estará contribuindo com o Ministério Público, informando
para que possam ser tomadas as providências cabíveis. Procurador do Trabalho Bruno Schwaire, muito obrigada pelas informações, por esses esclarecimentos, e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube. Aproveite para curtir as redes sociais do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.